Olá, tudo bem? Como está vocês? Agora, antes de começarmos, gente, eu gostaria que vocês deixassem uma força aqui no canal pra gente, um like pra gente, tá bom? Então vamos começar a fazer as previsões do signo de Virgem, vão fazer Virgem, Libra e Aquário, tá bom, gente? Libra e Aquário, Virgem, Libra e Aquário, vamos ver. Sucesso financeiro, gente, sucesso financeiro vindo pra você que trabalhou a nível de comunicação, que está lidando com a comunicação, presta bem atenção. Afetivamente também você está relacionando com relação ao seu parceiro que estava trabalhando distante e agora vocês dois estão com propostas boas de relacionamento afetivo para um casal financeiro. Então vai vir dinheiro, vai vir condições financeiras para que você obtenha todo o sucesso e toda a sorte. Excelente momento afetivo e financeiro para esses signos, tá bom, gente? Fica com Deus, vamos lá. Então nós vamos falar sobre os filhos da luz rapidamente. Os filhos da luz foram encontrados no Mar Morto, praticamente no Mar Morto, os manuscritos que determinam 800 manuscritos que foram encontrados há 50 anos no Mar Morto de Quiramã, perto do uma imensa cidade a nível subterrâneo que foi colocada pelos incas, praticamente perto como os incas, onde tinham aquedutos. Eles tinham curiosos sistemas. Eles eram saduceus, não sabemos se eram saduceus, essênios ou fariseus. Só sabemos que eles tinham práticas e essas práticas foram deixadas em 11 cavernas. As 11 cavernas que existiam lá eram cavernas que tinham 5 eram feitas pelo homem, 6 eram feitas pelas mãos e existiam potes. E dentro desses potes foi feita análise e contém histórias sobre as práticas ritualísticas dele e foram encontrados, incrível que pareça, foram encontrados um objeto curioso nessa história toda, que foi encontrado um relógio de sol. Um relógio de sol que marcava 12 horas, o relógio solar marcava 12 horas, o nascer do sol e invernos mais curtos e verões mais longos. E a quinta hora, aonde eles se alinhavam com o céu, que era o apocalipse, guerras, e eles diziam que dardos brilhantes e diversas premonições a nível do futuro de guerras de Israel. Eles tinham práticas ritualísticas severas e as práticas ritualísticas, uma das práticas ritualísticas que eles faziam era praticamente manter a castidade, viviam monasticamente, só podiam entrar no templo. Se murmurasse, não podia ficar no templo. Então, quem murmurasse, falasse besteira com relação ao templo, saía do templo. Não era aceito. E também eles tinham essa conduta de deixar as pessoas extremamente... Não podia entrar coxo, porque os coxos os anjos não gostavam. Não podia entrar surdos, porque não ouvia o Torá. Não podia entrar cegos, porque não podia ler o Torá. Então, as práticas do Torá hoje seriam as práticas da Cabala. E por que esses essênios surgiram? Porque Herodes, em 37 a.C., toma o poder. Herodes era filho de uma cidadã de Petra, da cidade de Petra, e seu pai era árabe. E ele toma esse poder numa cidade e vai em busca de Roma. Ele se casa com uma judia, Mariane. E lá ele tem um filho, praticamente, ele vive com um filho, tem um filho, Doris, do qual tem com ela. E ele volta para Roma depois de muito tempo, apaixonado por Mariane, completamente obcecado, ele volta. E descobre que Mariane teve um caso dentro da corte. Lá ele leva ela para o Mar Morto, para a montanha do Mar Morto, e mata ela na montanha do Mar Morto, a jogando da montanha. E volta, pega o seu corpo, embalsama dentro de um jarro de mel, do qual ele vem ter relações sexuais constantemente com o corpo cadavérico de Mariane. Com isso, ele cria no escroto uma doença infecciosa cadavérica. E ele vem a ter uma inflamação seríssima, que vem a produzir fústula, parasitas e coceira e mau odor o tempo todo, e dores alucinantes, além de ter diversas dores renais, porque o seu sangue não filtrava bem as toxinas, então ele sentia extrema coceira e dor renal terrível, e vem a sofrer. Com isso, ele pede para milhões de vezes tentar o suicídio, após tentar o suicídio milhões de vezes. Ele se relacionava sexualmente, enforcando as mulheres, assassinando as mulheres após o sexo.
Tudo devido a essa situação que ele passou com Mariane, além de abusar sexualmente do cadáver num pote. Então ele era um maníaco e provavelmente ele matou todas aquelas crianças, não se sabe se ele mandou matar ao certo aquelas crianças de Jerusalém, mas em Raquel denomina-se essa passagem, e Mateus também. Então a cidade praticamente ele era frio, de sangue frio e disposto a qualquer situação para ter o poder. Nós não sabemos, mas isso faz parte da sua singularidade e está predisposto dentro desse fator. E o que ele faz? Ele pega e vai lá à cidade, ele tem um aliado poderoso, que é o Marco Antônio. Marco Antônio, então, alia-se a ele. E Cleópatra, como comanda Marco Antônio, domina o Herodes, fazendo ele ficar no pé praticamente do governo romano, o qual ele desagrada profundamente os judeus. E ele destrói o templo de Salomão em um ato de loucura e constrói um templo. Ele vem a construir, pede dinheiro a Otaviano. Marco Antônio nessa época já tinha falecido, então ele pede dinheiro a Otaviano. Otaviano torna-se um grande amigo dele porque ele é homossexual, também tinha práticas homossexuais, e aí tornam-se grandes amigos e dá 700 mil moedas de pratas para o Herodes. Herodes então constrói Cesário, porto de Cesário, onde vem arrecadar milhões e milhões com as passagens dos comércios marítimos por Jerusalém, tornando o Jerusalém a outro nível. E cria o Heródoto em cima de uma pedra, ele matou a sua esposa, ele cria um templo, um castelo imenso no Mar da Galileia. O Mar da Galileia não era bom, porque existia odores, 65% de salinidade. Viver naquele lugar, até por os essênios, era complicado, até os filhos da luz, porque era 65% de salinidade e chuvas, 11% praticamente de chuva. Então, um lugar totalmente inóspito, que não tinha nenhum tipo de condição dele viverem ali naquela circunstância. Então, o que ele faz? O odor do Mar Morto era terrível e a circunstância de vida ali. Os gados, tudo que foram encontrados nos manuscritos, por que os essênios fizeram isso? Porque ele destrói os templos e os essênios correm para a montanha. E lá nas montanhas eles começam a viver uma vida monástica e daí dá um novo sentido à religião Cabalá e à religião do Torá. Eles criam a Cabala com a astrologia, eles criam a previsão do relógio do sol, do tempo. Então eles estavam ligados à astrologia, estavam ligados ao mundo astrológico. E as práticas eram rigorosíssimas, não tinha essa de piedade como Jesus Cristo, porque eles mesmos não conheciam, vinham conhecer depois, mas eles predisseram a vinda de Jesus e a destruição do templo. Herodes, no ato de fúria entre os judeus, as brigas constantes dos judeus, ele destrói o templo totalmente. Ele destrói o templo e com isso ele recria outro templo e o Domo da Rocha, aonde ele vem a cultuar os judeus, porque o pai dele era árabe, aonde os judeus começam a fazer, os muçulmanos começam a fazer parte dentro do território palestino, dentro do território judaico. E esse Domo da Rocha é estritamente muçulmano. E a cidade aonde dentro das muralhas do Templo de Salomão, aonde é cultuada pelos ortodoxos essênios. Então vai dar conflito, porque obviamente são duas religiões totalmente opostas, e ele cria isso tudo na mente lunática dele. Naquele tempo eles conviviam pacificamente em ordem, mas hoje não existe mais essa fração. E nós podemos ver isso no mundo muçulmano, o que virou Jerusalém. E Jerusalém já era assim, era a briga entre os saduceus, entre os fariseus e entre os essênios, que era uma prática religiosa, monástica, praticamente, que não aceitava aquele tipo de introdução com o Torá antigo, que é o ortodoxo de hoje, deixado pelos ortodoxos de hoje. Então, praticamente, essa guerra, esse conflito permanece até hoje, faz de Jerusalém esse enorme campo de batalha e de guerrilha que transformou-se, mas dado aos filhos da luz que existiam e que profetizaram. Então, Jesus vem, é tomado o templo, ele constrói outro templo, a sua vida é totalmente destruída, ele assassina seu filho volta, ele assassina seu filho e sua filha Alexandra na montanha. Ele mata todos os seus filhos 5 dias antes de falecer. É enterrado em Heródoto num caixão de ouro que até hoje se encontra nas colinas de Heródoto, do castelo de Herodes. E junto com o caixão de ouro. E há diversas maldições desse lugar, que as pessoas vão lá e sentem diversas maldições e diversas energias complexas totalmente,
porque era um assassino sanguinário como Calígula. Então ele não tinha escrúpulos, ele matava pelo poder e pela ganância e pela loucura. Herodes, ele mata pela loucura, ele matava pela insanidade e também pelo seu narcisismo perverso de manter uma mulher morta dentro de uma vasilha onde ele tinha relações sexuais. E devido a essas práticas ele ganha o rigor mortis cadavérico, uma doença do componente de um cadáver com o corpo humano. Então essa doença foi, depois de muito práticas sexuais com o cadáver, ele pega essa doença e vem a produzir maus odores e seu corpo todo pustulento porque ele teve infecção bacteriana devido à falência renal. Então ele vem morrer de uma morte trágica, horrorosa, seu caixão é lacrado, o dia de sua morte. E ninguém comemora, não há festa, não há nada, simplesmente é um alívio de tanta tirania e de tanta destruição em Jerusalém. Ele mata professores que estavam no campo de Jerusalém pregando com os saduceus e os essênios. Ele mata todos os tipos de rebeliões e oprime o povo. Daí vem a necessidade dos essênios. E após Jesus Cristo vem os romanos que começaram a empalar e sacrificar todos eles. Então seria o Apocalipse visto por 200 anos, hoje pelos rabinos que consideram os essênios como mensageiros de Deus apocalípticos, que tinham contato com os anjos, tá bom? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente, contadora de histórias, e não deixa de deixar o seu like pra gente. Obrigado por sua atenção, tá, gente? Coração, fica com Deus.